Olá pessoal, tudo bem? E esse título do vídeo de hoje, Flamengo campeão, será? Eu fiz uma análise de todos os jogos que ainda restam do Flamengo no Brasileirão 2023 e confesso a vocês, o Flamengo chega a números de campeão, tá? Fica até o final do vídeo que vocês vão ver a pontuação que o Flamengo chegou nessa análise que eu fiz, tá bom? Espero que você que torce para outros clubes não fique chateado, pois é apenas uma análise e não significa que essa pontuação vá se concretizar ao final de 38 rodadas do Brasileirão. Antes de iniciar a análise, você que não é inscrito ainda em nosso canal, aproveite e já se inscreve. Não esquece de deixar o like, comentar e compartilhar para engajar cada dia mais o nosso conteúdo aqui na plataforma. Sem enrolação, vamos ao que interessa. No momento em que estou fazendo essa análise, o Flamengo é o terceiro colocado no Brasileirão com 19 pontos em 10 partidas disputadas, restando apenas 28 partidas a serem disputadas, tá bom? Iniciando a minha análise, o Red Bull Bragantino é o primeiro adversário do Flamengo nessa sequência. Já tiveram 17 jogos na história da Série A entre esses dois times. O Red Bull Bragantino leva vantagem, com 6 vitórias. O Flamengo tem 5 vitórias e já houveram 6 empates entre esses dois times. Como o histórico não entra em campo, eu vejo o Flamengo uma equipe muito superior ao Red Bull Bragantino, por isso eu acredito nos 3 pontos do Flamengo fora de casa. Dando sequência, o confronto agora é entre Santos e Flamengo. O Santos, assim como o Bragantino, figura ali no meio da tabela e não está num momento tão inspirado. Na história do Brasileirão, já tiveram 74 jogos entre esses dois times. O Flamengo leva uma ampla vantagem com 30 vitórias e seu rival tem apenas 22 vitórias. Para concluir os números, também houveram 22 empates entre essas duas equipes. Eu acredito que o Flamengo sai de São Paulo com mais 3 pontos, somando 6 ao todo, tá bom? O confronto agora é entre Flamengo e Fortaleza. Na história do Brasileirão da Série A, já houveram 15 jogos entre essas duas equipes, com um favoritismo para o Flamengo. O Flamengo tem 8 vitórias e seu rival Fortaleza tem apenas 5, e 2 empates para complementar os números. Eu acredito numa vitória fácil do Flamengo, por estar jogando em casa e por ter um elenco muito superior. Então coloca aí mais 3 pontos na tabela para o Flamengo. Vamos dar sequência com esse jogaço entre Palmeiras e Flamengo. Na história do Brasileirão, entre essas duas equipes são 67 jogos, com 21 vitórias do Flamengo e 22 vitórias do Palmeiras. Um leve favoritismo para o Palmeiras. Também houve 24 empates entre essas duas equipes. Eu acredito que a sequência de vitórias do Flamengo será interrompida nesse jogo fora de casa. Então o Flamengo não soma nenhum ponto nesse jogo, tá pessoal? Chegou a vez desse grande clássico carioca entre Fluminense e Flamengo. Na história do Brasileirão já houveram 65 jogos entre esses dois clubes, com uma leve vantagem para o Flamengo. O Flamengo ganhou 25 vezes, o Fluminense ganhou 24. Também houve 16 empates entre essas duas equipes. Eu acredito que o Flamengo sairá vitorioso desse clássico, porque esse ano a cota de derrota para o Fluminense eu acredito que já acabou. Então coloca aí 3 pontos para o Flamengo. Dando sequência na análise, agora o jogo é entre Flamengo e América Mineiro. Na história do Brasileirão, já houveram 16 jogos entre essas duas equipes, com enorme vantagem da equipe rubro-negra. O Flamengo tem 9 vitórias contra apenas 2 do América Mineiro e 5 empates. Eu acredito numa vitória muito fácil do Flamengo, então anota aí mais 3 pontos para o Flamengo na tabela. Agora o confronto é entre Atlético Mineiro e Flamengo, mais um clube de Minas Gerais. Na história do Brasileirão, já houveram 70 jogos entre essas duas equipes, com uma leve vantagem para a equipe mineira.
O Atlético Mineiro tem 28 vitórias, enquanto o Flamengo tem 27. Ao todo, tiveram 15 empates. Eu acredito que o Flamengo sai de Minas Gerais com um empate nessa partida. Tem um elenco melhor. É chegada a vez de Cuiabá versus Flamengo. São poucos os jogos na história da Série A entre essas duas equipes. São apenas 4 jogos. O time rubro-negro ganhou 3, um empate e nenhuma vitória do seu oponente. Então eu acredito que o Flamengo sai com a vitória de Cuiabá e então coloca aí mais 3 pontos na tabela para o Flamengo. O confronto agora é entre Flamengo e São Paulo. Na história do Brasileirão, entre essas duas equipes, foram 67 jogos, 26 vitórias para o São Paulo, 22 vitórias para o Flamengo e 19 empates. Sendo assim, o tricolor paulista leva uma certa vantagem sobre o Flamengo, mas jogando dentro de casa, com a força de sua torcida, eu acredito numa vitória do Flamengo. Então coloca aí mais 3 pontos para o Flamengo. O confronto agora é entre Coritiba e Flamengo. Na história do Brasileirão, houve 47 jogos com uma grande vantagem da equipe rubro-negra. O Flamengo tem 25 vitórias contra 15 do Coritiba e 7 empates. Na minha opinião, pelo Flamengo estar embalado, ele vence o Coritiba. Coloque aí mais 3 pontos para o Flamengo na tabela. Dando continuidade aos confrontos, agora é a vez de Flamengo versus Internacional. Na história do Brasileirão, já houveram 69 partidas entre essas duas equipes, com 23 vitórias para o Flamengo, 28 vitórias para o Inter e 18 empates. Eu acredito por o Flamengo jogar em casa, eu acredito que o Flamengo vence esse jogo, então coloca aí mais 3 pontos para o Flamengo. Dando sequência com o clássico carioca entre Botafogo e Flamengo, essas duas equipes já se enfrentaram 64 vezes pelo Brasileirão, com 23 vitórias para o Flamengo, 14 vitórias para o Botafogo e 27 empates. Eu acredito numa vitória do Flamengo. Eu acho que o limite de derrotas para o Botafogo esse ano já encerrou, por isso coloca aí mais 3 pontos para o Flamengo. Vamos falar agora de Flamengo versus Atlético Paranaense. Na história do Brasileirão, foram 55 jogos entre essas duas equipes, com 20 vitórias para o Flamengo e 24 vitórias para o Atlético Paranaense e 11 empates. Por jogar em casa, por ter o melhor elenco, eu acredito na vitória do Flamengo, então coloca aí mais 3 pontos para o Flamengo. Na continuidade, chegou a vez de Goiás versus Flamengo. Na história do Brasileirão, são 51 jogos entre essas duas equipes, com 20 vitórias para o Flamengo, 9 vitórias para o Goiás e 22 empates. O Flamengo leva ampla vantagem nos confrontos. Sendo assim, por ter o melhor elenco, eu acredito que o Flamengo vence essa partida contra o Goiás. Então coloca aí mais 3 pontos para o Flamengo. Chegou a vez do confronto entre Flamengo e Bahia. Na história do Brasileirão, foram 47 partidas entre essas duas equipes, com 11 vitórias para o Bahia e 20 vitórias para o Flamengo e 16 empates. Por jogar em casa e por vir de uma ótima sequência, eu acredito que o Flamengo vence esse jogo, então coloca aí mais 3 pontos para o Flamengo. Chegou agora o confronto das multidões. Detentores das duas maiores torcidas do Brasil, Corinthians e Flamengo, já se enfrentaram 74 vezes na história do Brasileirão, com 30 vitórias para o Flamengo, 26 vitórias para o Corinthians e 18 empates. Nesse jogo, eu acredito que o Corinthians quebra a sequência de vitórias do Flamengo. Então, o Flamengo nesse jogo não soma nenhum ponto, tá bom? Chegou a vez de analisar Cruzeiro versus Flamengo. Na história do Brasileirão, foram 59 partidas entre essas duas equipes, com 22 vitórias para o Flamengo, 23 vitórias para o Cruzeiro e 14 empates. Eu acredito que o Flamengo sai com um empate nessa partida, então coloca aí um ponto para o Flamengo.
chegou a vez de mais um clássico carioca entre Flamengo e Vasco. Na história do Brasileirão, já houveram 61 partidas entre essas duas equipes, com 22 vitórias para o Flamengo, 17 vitórias para o Vasco e 22 empates. Eu acredito que o Flamengo retoma a boa fase e vence esse jogo, até porque, para as equipes cariocas, eu acredito que o Flamengo não perde mais esse ano. Então coloca aí na tabela mais 3 pontos para o Flamengo. O jogo da vez é Grêmio versus Flamengo. Na história do Brasileirão, já houveram 71 partidas entre essas duas equipes, com 23 vitórias para o Flamengo, 27 vitórias para o Grêmio e 21 empates. Eu acredito que o Flamengo sai de Porto Alegre com um empate nesse jogo. Então marca aí um ponto para o Flamengo. Dando sequência, desta vez jogo da volta, Flamengo e Bragantino. Relembrando o histórico entre essas duas equipes, na história do Brasileirão foram 17 partidas, com 5 vitórias para o Flamengo, 6 vitórias para o Bragantino e 6 empates. Assim como eu dei vitória no primeiro jogo para o Flamengo, continuo dando vitória mais uma vez, então o Flamengo soma mais 3 pontos dentro de casa e dá sequência na boa fase na competição. Dando continuidade, mais um jogo da volta, Flamengo e Santos. Vamos relembrar o histórico entre essas duas equipes nos jogos do Brasileirão. Elas já se enfrentaram 74 vezes, tendo o Flamengo 30 vitórias, o Santos 22 e 22 empates. No primeiro jogo eu dei vitória para o Flamengo na Vila e continuo com mais uma vitória para o Flamengo, desta vez no Maracanã. Então anota aí mais 3 pontos para o Flamengo. Prosseguindo com mais uma análise do jogo de volta, Fortaleza e Flamengo já se enfrentaram 15 vezes no Brasileirão, com 8 vitórias para o Flamengo, 5 vitórias para o Fortaleza e 2 empates. Esse jogo eu creio que o Flamengo vence o Fortaleza fora de casa, então coloca aí mais 3 pontos para o Flamengo. Seguindo com a análise, mais um jogo da volta, Flamengo e Palmeiras já se enfrentaram 67 vezes pelo Brasileirão, com 21 vitórias para o Flamengo, 22 vitórias para o Palmeiras e 24 empates. Eu acredito numa vitória do Flamengo por vir embalado na competição, então coloca aí mais 3 pontos para o Flamengo. Dando sequência à análise, Flamengo e Fluminense já se enfrentaram no Brasileirão 65 vezes, com 25 vitórias para o Flamengo, 24 vitórias para o Fluminense e 16 empates. Por ser um jogo já na reta final do campeonato, eu acredito em um empate nesse jogo, tá bom? Então coloca aí mais um ponto para o Flamengo. O confronto desta vez é América Mineiro versus Flamengo. Na história do Brasileirão, essas equipes já se enfrentaram 16 vezes, com 9 vitórias para o Flamengo, 2 vitórias para o América e 5 empates. Assim como no primeiro confronto eu dei vitória para o Flamengo, continuo dando mais uma vez vitória para o Flamengo, então anota aí mais 3 pontos para o Flamengo nesse jogo. Seguindo com a análise, dessa vez o confronto é entre Flamengo e Atlético Mineiro. As equipes já se enfrentaram 70 vezes na história do Brasileirão. Foram 28 vitórias para o Atlético, 27 para o Flamengo e 15 empates. Nesse jogo, por ser reta final, eu acredito que o Flamengo vence esse jogo. Coloque aí mais 3 pontos para o Flamengo. Penúltima rodada do Brasileirão, confronto entre Flamengo e Cuiabá. As equipes já se enfrentaram no Brasileirão 4 vezes, sendo 3 vitórias para o Flamengo, nenhuma vitória para o Cuiabá e um empate. Sendo assim, o Flamengo sai com 3 pontos dessa partida, por ser reta final de campeonato e por estar brigando pelo título. Então coloca aí mais 3 pontos para o Flamengo. Chegamos à última rodada do Brasileirão, confronto entre São Paulo e Flamengo. As equipes já se enfrentaram 67 vezes na história do Brasileirão, sendo assim 26 vitórias para o São Paulo, 22 vitórias para o Flamengo e 19 empates. Esse jogo o Flamengo traz pelo menos um ponto de São Paulo,
para finalizar o Brasileirão 2023. Essa foi minha análise, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por ficar até aqui. O Flamengo chegou a 87 pontos, mas isso não quer dizer que se torne realidade. Um forte abraço, até o próximo vídeo.